Os 10 jogadores de futebol mais azarados de todos os tempos. Aqui no canal Mestre Rankings, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª colocação fica Michael Ballack, ou Ballack. O ex-internacional da Alemanha retirou-se com um currículo bastante condecorado, mas ele próprio será o primeiro a admitir que poderia ter feito mais. Michael Ballack ganhou muitos títulos importantes na Alemanha e na Inglaterra, mas sempre foi considerado um quase homem. Apesar de fazer parte de uma seleção alemã repleta de estrelas no início e meados dos anos 2000, Ballack não conquistou nenhum troféu com seu país. Na verdade, o mais perto que ele chegou foi durante a Copa do Mundo de 2002, quando a Alemanha perdeu na final para o Brasil. Ao longo de sua carreira, Ballack terminou como vice-campeão em 9 grandes competições. Ele foi 2 vezes vice-campeão da Bundesliga e também perdeu 2 vezes na final da Liga dos Campeões, a Champions League. Adicione isso ao fato de que ele perdeu a Copa do Mundo de 2010 depois de se machucar no último jogo daquela temporada, e você verá por que o alemão não teve sorte em sua carreira. Um jogador com a qualidade de Ballack, somado aos grandes times em que jogou, poderia facilmente ter vencido a Champions League e a Copa do Mundo. Infelizmente, ele perdeu os dois, simplesmente porque a senhora sorte se recusou a sorrir para ele. Inclusive na Alemanha, Ballack é chamado de Senhor Medalha de Prata. E eu acho que isso aí diz tudo, né? E na 9ª colocação fica Adrian Doherty. Não é de se surpreender que muitos fãs de futebol de hoje nunca tenham ouvido falar do nome Adrian Doherty. Normalmente referido como o gênio perdido do futebol, Adrian não viveu o suficiente para atingir nem metade de seu potencial. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, Adrian teria sido um vencedor múltiplo da Premier League e da Champions League. Em vez disso, tudo foi ao contrário, com um talentoso extremo a abandonar o futebol muito jovem, antes de morrer tragicamente. Adrian fazia parte da famosa turma de 92 do Manchester United, do Sir Alex Ferguson, que o descreveu como a perspectiva mais brilhante entre os jogadores das equipes juvenis do Manchester United, acrescentando que ele estava à frente de Ryan Giggs e que se tornaria uma lenda do clube. No entanto, o então jovem de 16 anos foi dispensado pelo clube após sofrer uma lesão. Ele nunca se recuperou. De um adolescente talentoso, Adrian viajou pelo mundo fazendo trabalhos braçais, antes de se encontrar a sua morte prematura depois de cair em um canal a caminho do trabalho. Podemos apenas imaginar o que o futuro poderia ter sido para ele se aquela lesão não tivesse ocorrido enquanto ele ainda estava se desenvolvendo. Realmente um final muito triste. Na 8ª colocação fica Andrés Escobar. No que diz respeito aos jogadores de futebol azarados, Andrés Escobar possivelmente poderia ganhar de longe. O colombiano estava apenas começando a atingir o seu auge quando foi cruelmente assassinado por bandidos ofendidos. O zagueiro era admirado por muitos pela sua compostura e tranquilidade com a bola. Ele começou sua carreira em casa com o Atlético Nacional, teve uma breve passagem pela Europa com os suíços Young Boys, antes de retornar à Colômbia para jogar pelo clube de infância novamente. A promissora carreira no futebol de Escobar e sua vida foram interrompidas em 1º de julho de 1994. O zagueiro havia acabado de jogar pela seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 94, onde um gol contra os Estados Unidos acabou levando à eliminação do seu país. Houve relatos de que a derrota da Colômbia fez com que alguns cartéis de drogas perdessem em apostas pesadas, então eles miraram em Escobar, como ele sendo culpado. E daí, quando voltou para sua casa, ele foi baleado aí por 6 vezes a queima-roupa no estacionamento em um bar em El Poblado, com o atirador supostamente gritando "Gol!" após a cada disparo. Realmente uma tragédia e uma falta de sorte. Inclusive, essa Copa onde o seu país foi eliminado em 94 foi que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Brasil se tornou campeão, o melhor campeão da Copa do Mundo pela 4ª vez. E na 7ª colocação fica Abou Diaby. O jogador de futebol francês Abou Diaby já foi apontado como a próxima grande novidade do futebol mundial. O meio-campista entrou em cena em meados dos anos 2000 como um dos meio-campistas box-to-box mais divertidos de sua geração. No entanto, uma série de lesões graves viria a ser história de sua carreira. Abou ingressou no Arsenal em janeiro de 2006,
mas sofreu sua primeira grande lesão em apenas 2 meses após a sua entrada. Em maio de 2006, o francês fraturou o tornozelo e passou 3 vezes pela faca para se consertar, ou melhor dizendo, pela mesa de cirurgia. E a partir daí ele nunca se recuperou dessa sua lesão e desde então entrou e saiu, levando a sua liberação pelo Arsenal em 2017. Ele ainda assinou um contrato com o gigante da Liga 1, Olympique de Marselha, mas fez apenas 5 partidas antes de sofrer outra lesão. E apesar disso, ele era um jogador que tinha um imenso talento e que trabalhava duro, mas infelizmente teve azar com problemas físicos ao longo da carreira. Realmente, quando não é pra ser, parece que não é pra ser, né, pessoal? E na 6ª colocação fica Owen Hargreaves. Os fãs do Manchester United têm muito poucas boas lembranças de Owen Hargreaves. O meio-campista era uma raça totalmente diferente e chegou a Old Trafford com uma reputação enorme. Porém, as coisas simplesmente não deram certo. A carreira de Hargreaves no Manchester United tornou-se mais sinônimos de lesões do que qualquer outra coisa. Tendo subido nas categorias de base do Bayern de Munique, ele finalmente voltou à Inglaterra em 2007 para jogar pelos Red Devils. No entanto, em 4 anos em Old Trafford, Hargreaves fez apenas 27 partidas, marcando apenas 2 gols. E ele foi eleito o melhor jogador da Inglaterra na Copa do Mundo de 2006, mas seus problemas com lesões começaram no ano seguinte. Ele quebrou a perna e, em 2009, passou por várias cirurgias em ambos os joelhos. Em 2010, Hargreaves voltou ao campo, mas depois de ficar fora por 777 dias. No entanto, seu retorno foi novamente interrompido quando ele saiu mancando apenas 6 minutos de jogo. E depois ele acabou se juntando ao Manchester City em 2012, mas fez apenas uma única aparição antes de se aposentar. Bom, realmente existem muitos talentos por aí que acabam se perdendo no tempo por causa desses tipos de problemas. Na 5ª colocação fica Djibril Cissé. O que há de azar em jogar na Premier League, Liga dos Campeões, Copa do Mundo e atuar em 13 clubes diferentes em 2 continentes? No entanto, apesar de tudo isso, Cissé é um homem que não conseguiu chegar à sua própria terra prometida. A maior jogada do atacante francês aconteceu quando ele se juntou ao Liverpool em 2004. No entanto, uma série de lesões mesquinhas fez com que ele nunca atingisse todo o seu potencial no clube de Anfield. E aos 38 anos, ele relembraria uma lesão estranha que sofreu no início que mudou a sua carreira, pois apenas 19 jogos em sua carreira no Liverpool, Cissé acabou quebrando a perna, que resultou em uma tíbia e fíbulas quebradas. Ele poderia ter conquistado aí vários troféus com o Liverpool, mas nunca se estabeleceu de verdade devido às frequentes lesões. E ainda assim ele passou a jogar pelo Sunderland, Lazio e Marsella, antes de encerrar uma carreira que durou quase 2 décadas, mesmo assim repleta de lesões. Todos esses times citados são descendentes, mas Cissé em forma poderia ter jogado em clubes de elite como Bayern, Real Madrid e Barcelona. Na 4ª colocação fica Jack Wilshere. A visão de Jack Wilshere vestindo a camisa do West Ham muitas vezes evoca memórias do que poderia ter sido para o talentoso meio-campista se ele não tivesse encontrado muitos problemas pelo caminho. Ingressou no Arsenal muito jovem. O meio-campista teve um início marcante em sua carreira profissional. Em sua primeira temporada completa, durante a campanha de 2010/11, ele foi eleito o jogador do ano do Arsenal e também eleito para a equipe do ano da PFA ou PFA, após suas excelentes atuações naquela temporada. Ele também continua sendo o 12º jogador mais jovem a fazer sua estreia pela Inglaterra aos 18 anos e 222 dias. No entanto, isso permanece até onde Wilshere chegou. O meio-campista foi marcado por pequenas lesões e desde então não conseguiu completar uma temporada inteira sem ficar de fora devido a uma lesão. No verão de 2018, ele se juntou ao West Ham depois de recusar-se a aceitar um papel secundário sob o comando do técnico do Arsenal, Unai Emery.
Lesões podem ser muito frustrantes e Wilshere já teve sua parte nisso tudo. Deveria estar a jogar na Liga dos Campeões, mas atualmente encontra-se num clube que raramente joga na Liga Europa, apenas por falta de sorte. Inclusive, nos últimos anos ele foi trollado com o apelido de Jack Wilshere, e no português significa Jack Cadeira de Rodas. E abrindo o top 3 fica Eduardo. A Premier League já viu muitos atacantes talentosos, mas poucos ostentavam os instintos marcantes de Eduardo da Silva. No seu melhor, o croata, nascido no Brasil, era injogável e demonstrou isso várias vezes no Arsenal. Afinal, ele também foi considerado o craque do Arsenal em 2007. Infelizmente, porém, sua carreira incipiente seria interrompida por uma grave luxação no tornozelo. Eduardo estava em uma boa sequência de gols para os Gunners e era o atacante titular do Arsene Wenger quando ocorreu a lesão feia, aí no seu tornozelo. E a lesão foi tão grave que o atacante teve que ser levado às pressas para o hospital Sally Oak para cirurgia imediata. Na verdade, muitos acreditam que se Eduardo tivesse permanecido em forma durante toda aquela temporada, o Arsenal teria vencido o campeonato em questão. O atacante acabou voltando à ação 2 anos depois, mas apesar de ter marcado, sofreu uma lesão no tendão da coxa que o afastou novamente. O Arsenal decidiu cortar aí as suas perdas em 2010, quando vendeu Eduardo para o Shakhtar Donetsk, onde jogou por 4 anos antes de retornar ao Brasil para assinar pelo Flamengo. De jogador mais importante do Arsenal em 2007, Eduardo agora joga na Polônia pelo Legia Varsóvia. Realmente uma carreira aí de azar, O que acaba de verdade são as lesões. Na segunda colocação fica Apie Nouri. Desde a morte de Mark Vivian Foe dos Camarões, o futebol nunca testemunhou uma história mais desanimadora do que a de Apie Nouri. Enquanto Foe desmaiou e morreu em campo, Nouri entrou em coma por mais de um ano. O holandês tinha apenas 20 anos quando sofreu uma parada cardíaca durante um jogo entre Ajax e Werder Bremen, e posteriormente ele sofreu danos cerebrais e foi colocado em coma induzido. A gravidade do dano cerebral fez com que ele permanecesse em estado vegetal mesmo depois de acordar do coma. Em 2018, sua condição melhorou e um pouco agora ele pode se comunicar usando as sobrancelhas. Para um jogador que era tão promissor, esta é definitivamente uma maneira cruel de as coisas acontecerem. Nouri merecia estar jogando com seus companheiros de equipe do Ajax, mas o destino prefere que ele esteja de cama neste momento. Realmente uma falta de sorte aí. E uma história muito triste, é claro. E na primeira colocação fica Ronaldo. E antes que você pense, não é Cristiano Ronaldo, é ele mesmo, El Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Para os mais jovens, Ronaldo é Cristiano Ronaldo, mas para os um pouco mais velhos, quem viu o brasileiro Ronaldo jogar, a opinião é totalmente diferente. Afinal, seria injusto comparar, já que Fenômeno era pura classe. Ronaldo ganhou a bola de ouro aos 20 anos, sim, apenas 20 anos, tornando-se o mais jovem a receber o prestigioso prêmio. Nem mesmo CR7 e Messi conseguiram isso. E até os dias de hoje ele continua sendo indiscutivelmente o atacante mais completo de todos os tempos, com a sua habilidade de driblar, chutar e marcar gols por diversão, diferenciando-os dos outros. Ele também quebrou o recorde mundial de transferências 2 vezes e alcançou os 200 gols pelo clube e pela seleção antes de completar os 23 anos de idade. Mas apesar de toda a genialidade que Ronaldo possui e possuía também, ele nunca chegou a atingir todo o seu potencial devido às graves lesões. Lesões essas em que ele sofreu ao longo de sua carreira e que acabaram aí ameaçando a sua carreira no Inter de Milão e no Real Madrid, fazendo com que sua carreira se tornasse aí uma espiral descendente. Embora ele ainda tenha conquistado muito, vencendo a Copa do Mundo por 2 vezes, sendo em 94 e 2002, e eleito 3 vezes o melhor jogador da FIFA, não há dúvida de que Ronaldo Fenômeno teria conquistado muito mais se tivesse permanecido em forma por apenas 5 anos mais completos. Realmente, essas lesões acabaram aí com o futuro de Ronaldo Fenômeno, que poderia
ter sido muito maior. Lesões essas que aconteciam principalmente na região de seu joelho. Bom, esses foram aí os 10 jogadores mais azarados da história do futebol, né? Falta de sorte e tudo mais. Se você tiver gostado, inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings. Valeu, abraço pra você!